vocês que acompanham a Bíblia sabem de várias situações, né? Conhecida como mal de Lázaro. A hanseníase é uma doença crônica, infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria que afeta a pele e os nervos. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa uma posição preocupante, uma posição muito triste até da gente falar. É o segundo país do mundo em números de casos de lepra. Só fica atrás da Índia e lidera em incidência, com a maior proporção de casos novos em relação à população. Para falarmos sobre esse assunto, esclarecermos todas as dúvidas, eu recebo a infectologista a doutora Keila Freitas. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pela sua disposição em estar conosco. Obrigada. Importante a gente aprender sobre hanseníase. Triste a gente ainda ter que falar sobre hanseníase, né? Pleno ano de 2025. E que triste a gente ocupar a segunda posição no ranking dos países que mais têm lepra. Sim, e principalmente se a gente pensar que é uma doença cujo tratamento é distribuído de forma gratuita pelo SUS. E por que é que a gente tem essa incidência tão grande? As pessoas não têm o diagnóstico ou são negligentes em relação ao tratamento? É porque boa parte das pessoas, e mesmo até os profissionais de saúde, não reconhecem a doença. Fica, às vezes, com o estigma daquela doença do passado, não pensam na doença, e se não pensa, não faz o diagnóstico. Existe algum sintoma? A lepra mostra, assim, quando ela está começando? Sim, primeiro é importante a gente falar assim, que a lepra, a transmissão dela não é tão fácil de acontecer, tá? Então, não é, por exemplo, apertando a mão de uma pessoa que tem lepra, ou mesmo conversando rapidamente com uma pessoa que tem lepra, que a gente vai se infectar. Porém, especialmente quando a gente convive com uma pessoa que tem a forma transmissível da doença, porque nem todos que têm lepra conseguem transmitir a doença, mas se a pessoa tem a forma transmissível, não está em tratamento e convive com pessoas suscetíveis, este contato próximo, prolongado, é o que faz ser possível essa transmissão, pois ela se dá pela via respiratória. A pessoa acaba transmitindo através de gotículas que a gente libera quando a gente conversa, até quando a gente respira, próximo a outras pessoas. Por isso que não é uma doença associada à pobreza necessariamente, absolutamente não é uma doença associada à higiene, mas é uma doença de fácil transmissão em ambientes de aglomeração. E é aí que acaba tendo uma questão maior com questão de condições econômicas, porque tem a ver também com aglomerações. Agora, os sintomas principais para começar a piscar ali o alerta, né, para procurar um atendimento médico, para fazer o diagnóstico efetivo, são lesões que pode ser de vários tipos, manchas na pele, propriamente dito. Pode ser aquelas plaquinhas, ou seja, um elevadinho na pele, ou pode não ter uma placa, ser uma mancha mesmo, lisinho, uma alteração da pigmentação da pele. Uma mancha mais clara ou mais escura? Ela pode ser mais clara, pode ser avermelhada e pode ser mais escura. O tamanho e a quantidade dela no corpo pode variar, mas o que a gente mais lembra da lepra nessas manchas é que na área da mancha, tem até quem já tem mais idade, eu lembro muito bem lá dos anos 90, tinha umas matérias de propaganda, né? Que era a pessoa, uma dona de casa cozinhando e aí respingava óleo quente na pele e a pessoa não sentia. E aí ia um familiar falava, nossa e tal, e era aquela coisa. Porque é um sinal interessante. Perde porque a sensibilidade. no local da lesão
tem uma diminuição da sensibilidade. Isso é muito sugestivo. Pode ter uma sensação de formigamento, coceira, mas a perda ou a diminuição da sensibilidade na área da lesão é algo que chama bastante atenção. E aí, na hora que a gente olha para a lesão, a quantidade de pelos ali também diminui. E pode ter outros sintomas neurológicos, pois a bactéria pode também afetar os nervos. Tanto que, às vezes, entra em diagnóstico diferencial de outros problemas neurológicos, ortopédicos, que nem síndrome do túnel do carpo, porque começa a ter uma alteração de sensibilidade da pele como um todo, ou perda de força, ou formigamento, mas isso quando já pega o nervo. Mas aquela coisa mais típica mesmo da lepra é realmente estas manchas, que pode ter aspectos variados. O limite dela, ela pode não ser muito bem preciso, que é quando você olha para a mancha e não sabe dizer exatamente onde termina a mancha e começa a pele, mas na hora que você coloca uma coisa, uma agulha, ou um calor, ou um gelinho, e compara fora da lesão e dentro da lesão, você percebe que tem alteração da sensibilidade. É a coisa que mais alerta. Puxa, você falou que não é tão fácil de ser transmitida, mas quando você fala que a transmissão é feita por gotículas da saliva, através da respiração e na aglomeração, eu fico um pouco assustada, porque eu falo, tá, é que é uma bactéria de baixa transmissibilidade, é isso? Isso, é uma bactéria de baixa transmissibilidade e também dá até para fazer um paralelo com a tuberculose, porque muitas pessoas têm contato com a bactéria e não manifestam a doença. E a própria pessoa que está transmitindo, ela além de ter a doença, ela tem que ter uma grande quantidade de bactérias, que é uma forma multibacilar, que não é todo mundo que vai ter. Então é possível que a gente tenha um grupo muito maior infectado por essa bactéria sem ter os sintomas da lepra? Pode. Também é importante que o período de incubação é extremamente variável. O período de incubação é o período que a gente chama desde o momento que tem contato com aquele agente infeccioso até começar a ter as manifestações da doença. E isso, no mínimo, são 6 meses. A média é de 5 anos. Mas existem casos já documentados de período de incubação de 20 anos. É uma doença de difícil controle, né? Então, é uma doença lenta. Todas essas características, Exato. é muito lenta. Para a pessoa ter uma lesão, então, ela já está no estágio mais avançado. Isso, já passou todo esse período de incubação e aí já está manifestando. Ela não tem nenhum outro sinal para ela ter ali, ó, um alerta de que ela pode ter sido contaminada? Não. E aí, enquanto isso, ela pode transmitir? Não, a transmissão acontece quando a multiplicação já está grande. Só que a pessoa não necessariamente vai identificar como uma doença infecciosa. É uma mancha ali que ela pode achar que é um problema de pele, não tem os sintomas de alarme no início, né? Ou uns nódulozinhos, uns carocinhos que pode aparecer aqui e acolá. Ou um quadro neurológico, uma dor, um incômodo, que a pessoa facilmente atribui a algum problema, a uma síndrome de túnel do carpo, por exemplo. Então, não é fácil a pessoa pensar nisso. E aí atribui a outras coisas e assim vai multiplicando, porque vai transmitindo a outras pessoas. E lembrando que mesmo ela na forma multibacilar, que é a forma que tem muitos bacilos, os sintomas eles vão começar de forma leve, entre aspas, não é nada assombroso. Então, nisso a pessoa vai transmitindo a todos os seus contatos. Tanto que uma forma de identificar precocemente é fazer a busca ativa
dos contatos dos familiares, das pessoas que moram no mesmo endereço, de uma pessoa que acaba de fazer o diagnóstico. Eu me lembro que há uns, talvez 15, 14 anos, quando eu estava começando o Vida Melhor aqui na Rede Vida, eu fiz uma pauta como essa que a gente está tendo agora sobre a hanseníase. E eu me lembro que naquela época, há 15 anos atrás, uma região do nosso país era mais afetada pela hanseníase. Hoje, esses números que eu passei, esse segundo lugar no ranking, isso já está disseminado pelo Brasil todo? Ou tem uma região com maior incidência? Gente, é impressionante, né? Eu estou no segundo subsolo e conseguiu entrar uma mosquinha aqui. Mas o mais interessante é que ela vem para frente das câmeras. Ela não quer ficar nos bastidores. Dá oi. É Aparecida o nome da mosquinha. Mas tudo bem, deixa ela aparecer. Mas então, ele está espalhado pelo Brasil todo? Ele está espalhado, mas acaba que em áreas, em locais que têm maiores aglomerações, em populações que convivem em locais de maior aglomeração, acaba ocorrendo mais, porque transmite de forma mais fácil. Locais de maior aglomeração, eu penso, são os lugares mais frios? Não, locais de baixa ventilação, locais, por exemplo, população carcerária. Locais onde as casas são aglomeradas. Próximas, né, Exatamente. Por isso que acaba tendo, apesar de não estar restrito à questão econômica, mas acaba tendo uma questão econômica importante. Vou voltar já já com a doutora Kelly, a gente continua esse assunto. Quero você também participando. Pode mandar pergunta e você vai entender mais sobre a hanseníase, sobre a lepra, tá bom? Vai lá, Vida Melhor Oficial, eu volto daqui a 3 minutinhos, tá bom, doutora? A gente está falando sobre hanseníase, sobre lepra. E a nossa repórter Andressa Oliveira conversou com a doutora Laila, diretora presidente do Instituto Aliança contra a Hanseníase. E aí a doutora Laila fala pra gente, você confere agora. Os do Ministério da Saúde apontam que o Brasil é o segundo país com o maior número de novos casos de hanseníase. Para levar informações, ajudar na prevenção e no combate da doença e melhorar a qualidade de vida das pessoas infectadas, nasceu o Instituto Aliança contra a Hanseníase. O Instituto Aliança contra a Hanseníase vem preencher uma lacuna importante no atendimento do paciente acometido pela hanseníase. É um paciente de difícil manejo, é um paciente crônico de atendimento longo que ocupa anos e anos o nosso sistema público de saúde. É uma doença que é atendida, que é tratada praticamente 100% no nosso sistema público de saúde, e a importância do Instituto é realmente trazer este complemento, esta melhoria da qualidade de vida que nós precisamos tanto para o atendimento do paciente que foi diagnosticado com hanseníase. Promovemos a capacitação de profissionais de saúde do Brasil todo. A gente também participa de aulas acadêmicas para a sensibilização de estudantes de medicina. Além disso, nós temos o nosso braço científico, onde a gente promove a produção de alguns trabalhos científicos no Brasil, sempre no Brasil, e a gente tem o nosso braço assistencial, onde a gente tem alguns projetos que favorecem e melhoram a qualidade de vida dos pacientes do Brasil inteiro. Hoje nós estamos em 24 estados do Brasil e nós somos muito fortes, principalmente na área de reabilitação. O Instituto Aliança contra a Hanseníase também oferece capacitação aos profissionais de saúde e hoje nós já temos parcerias com 3 grandes centros de tratamento de hanseníase no Brasil. O número das nossas ações, a gente já beneficiou mais de 1.000 pacientes, nós já distribuímos mais de 6.000 materiais de tecnologia assistiva e a nossa ação está sempre crescendo. A cada ano, a gente cresce 20%, 30% das nossas ações e a gente vê realmente um preenchimento de uma lacuna importante no cuidado do paciente acometido pela hanseníase. Gente, eu estava aqui conversando com a doutora, como é difícil tudo isso, essa situação até me assusta de certa forma, porque eu acho assim, se não tem sintoma, não dá para fazer Pensar num nem diagnóstico. pensar,
né, em rastrear, buscar o A diagnóstico. não Eu já ser que tenha o contato de alguém que tenha o Mas aí, a não ser que essa pessoa seja de fato uma pessoa muito honesta, transparente, quem é que vai querer, por exemplo, no ambiente de trabalho, chegar e falar assim: olha, eu estou procurando emprego aqui para a gente conviver bem de perto, mas a minha família tem um caso que mora comigo ou que morava comigo até então, de uma pessoa que tem hanseníase. Não, ninguém fala, né? Não, mas aí não precisaria. Seria, por exemplo, olha, porque uma coisa muito importante, por isso também é tão importante fazer o diagnóstico. Depois que começa o tratamento, rapidamente a pessoa deixa de transmitir. Então, por exemplo, o risco seria ser, olha, eu estou com suspeita de ter, eu já estou trabalhando, tá lá, estou trabalhando contigo e tal, falou, estou com suspeita de ter hanseníase. Porque aí, a partir do momento que se confirma, confirmei, o médico falou que eu tenho mesmo, comecei o tratamento, ela já não vai transmitir mais. Porém, quem tinha contato próximo até aquele momento, deveria passar por avaliação médica. E aí já dá para diagnosticar mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma? Dá, mas nem sempre. Às vezes precisa do aparecimento do sintoma, porque o diagnóstico está diretamente relacionado à presença do bacilo. E é isso que a gente tem que procurar. Não necessariamente a gente precisa procurar na lesão. É comum a gente procurar, por exemplo, no lobo da orelha, que é a região subcutânea. Mas se a pessoa tem uma forma que tem pouco bacilo, por exemplo, o exame pode ser falso negativo. Não existe um exame de sangue para fazer essa detecção? Não dá para confirmar ou descartar pelo exame de sangue. O exame de certeza é a identificação do bacilo. Existe alguma profilaxia? Não, existe prevenção. A própria vacina da BCG, que a gente vacina para os bebês contra a tuberculose, também tem efeitos para as formas graves da hanseníase. Mas aí a principal forma realmente de controle é coletivo, que é através do tratamento de quem tem a doença. Mas lembrando que transmite quem tem a forma multibacilar, a forma mais grave da doença, a forma que tem mais bacilos. Então, uma pessoa que tem poucos sintomas, ela também não vai transmitir, porque ela não vai ter a forma multibacilar da doença. Doutora, eu falei na abertura que o Brasil ocupa a segunda posição no ranking dos países que mais têm hanseníase. Você saberia me dizer quantos brasileiros têm hanseníase? Um número, para eu ter mais ou menos uma ideia assim de proporção? Olha, nos últimos anos, de casos novos, mais de 20 mil no Brasil. Mas é isso, como é uma doença que tem tratamento e tem cura, não é uma doença de prevalência, ou seja, temos hoje, todas essas pessoas estão com hanseníase? Não, pelo contrário. Podem estar até curadas, né? Exatamente. Perfeito. Quanto tempo de tratamento? Varia de 6 meses a 1 ano. E esse tratamento é gratuito, disponibilizado pelo SUS. Exatamente. Maravilha. Aí, de repente, você está aí assistindo e fala, puxa vida, eu precisava perguntar algo mais sobre hanseníase. Você pode perguntar, pode também ir direto no DRA Keila, com 2 L's Freitas, que é o Instagram da doutora Keila, tá? Mas você também pode enviar a sua pergunta aqui para o nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Aliás, a Rede Vida também está transmitindo Vida Melhor através do Instagram, através do YouTube. E a gente fica feliz porque cada vez estamos mais juntinhos, né? Isso é bom demais. E você também pode, eu vou pedir a sua licença para abrir o leque aqui, tá? Perguntar sobre qualquer doença infecciosa.
porque eu tô com uma senhora infectologista que pode te ajudar. Então, você tem outra preocupação, não a hanseníase, mas uma outra doença infecciosa? Pergunta a doutora Keila, responde daqui a uns 3 minutinhos. Combinado? Vamos lá. Alguma pergunta para a doutora Keila? Manda agora. Vida Melhor Oficial. Ela é uma excelente infectologista. A gente começou conversando sobre hanseníase, mas eu já pedi licença para abrir o leque. Então, podemos falar de outras doenças infecciosas também, tá? A Catarina Aquino está dizendo, boa tarde, minha irmã teve hanseníase e se curou, mas ainda sofre com as dores nos nervos. Isso é normal? A doença pode deixar sequelas mesmo depois do tratamento? Bom, ela pode deixar sequelas, tudo depende da gravidade que foi a doença, mas uma coisa muito importante para a gente pensar numa situação de dor crônica é que é muito, muito, muito comum qualquer situação que leve ao quadro de dor, independente da causa base desse ponto, a partir do momento que a pessoa está com uma dor, ela também acaba se contraindo, que é por reflexo, né? A gente sente uma dor, contrai. Se a pessoa sente uma dor crônica, ela está cronicamente contraindo. Esta contratura que ela faz do próprio músculo devido à dor acaba levando a um outro quadro de dor causada pela contratura do músculo por longos períodos e que pode se confundir com a causa inicial. Então, muitas vezes, a gente tem que limpar as coisas, né? O que, às vezes, a gente acaba atribuindo à doença uma dor que uma parte pode ser daquilo, mas que em boa parte já não é mais. Por isso que o ideal é procurar um médico especialista em dor para poder avaliar. Vocês lembram, a gente falou, não faz muito tempo, né, que a gente, inclusive, de certa forma, vicia o nosso cérebro a essa dor, e a dor crônica fica difícil de ser tratada, porque o cérebro entende que a gente ainda tem dor e aí a gente fica sentindo essa dor, né? O especialista da dor falou um pouco sobre isso, que é uma dificuldade, existe uma dificuldade grande de tratar a dor, mas existem hoje muitas possibilidades. Adriane Reis, boa tarde, doutora. Tenho preocupação com tuberculose. Trabalhei muito tempo com pessoas acometidas de tuberculose e não vejo comentários sobre. É uma doença que precisamos conscientizar? Tem cura? Qual o tratamento adequado? Tuberculose é a mesma ideia da hanseníase. É uma doença que tem cura. Nem todo mundo que está com tuberculose ativa transmite a doença. Para se transmitir a doença, é necessário ter a tuberculose em sua forma transmissível e no pulmão. Tuberculose pode aparecer em qualquer parte do corpo, até no olho, em qualquer canto, mas nenhuma dessas outras partes vai se transmitir, só do pulmão que transmite. E a pessoa também pode ter contato com tuberculose e nunca desenvolver a doença. Algumas situações, como doenças de imunidade baixa, por exemplo, torna mais possível a reativação da tuberculose. Mas muitas pessoas podem ter a reativação sem ter nenhum problema de saúde. Portanto, qual que é a questão? A partir do momento que a pessoa sabe que teve contato com a tuberculose, não significa que ela vai ter a doença ativa. Mas é interessante, se ela tem essa dúvida, nossa, trabalhei com pessoas com tuberculose, será que eu tive contato? Será que o meu organismo teve contato? Tem como a gente saber, tem exame, tanto de reação da pele, como exame de sangue, que a gente consegue identificar se o organismo da pessoa teve contato. Se teve contato, tem, inclusive, algumas situações, que são as pessoas que têm maior risco de desenvolver doença ativa, que a gente faz a quimioprofilaxia, que é como se fosse um tratamento, mas é uma profilaxia com medicamento, que é para a pessoa não chegar a desenvolver a tuberculose ativa. Mas se a pessoa já sequer teve contato, por mais que ela tenha trabalhado com pessoas que têm a doença, mas se o organismo dela não identifica esse contato, ela não teve contato com tuberculose. É interessante fazer reforço de vacina?
Não tem a tuberculose. A vacina para tuberculose é aquela que a gente toma na infância. Inclusive, se não tomou na idade de infância, não tem indicação de tomar depois na fase adulta. Tá joia. A Kailane pergunta: eu tenho manchas na pele há algum tempo, mas achei que fosse coisa da idade. Quais sinais eu devo observar para saber se pode ser hanseníase? Então, a questão principal é aquilo que eu comentei. Não tem tanta relação com quantidade nem com tamanho de lesão. Mas na lesão acontece uma alteração, uma perda, uma diminuição da sensibilidade, ou pode ter formigamento, a pelificação, a presença de pelos na área também não fica com pelo. Então, assim, se tem lesão que está estranho, o que está piorando, o ideal é procurar um médico dermatologista para avaliar esta lesão. Será que a produção consegue encontrar rapidinho, para mim, algum exemplo de uma mancha, de uma lesão causada pela hanseníase? Seria bem interessante para a gente colocar aqui, tá? O que vocês conseguirem. Acho que a gente ainda tem um tempinho para isso. Só para eu ter aqui o exemplo e as pessoas que estão em casa também poderem entender como é que é essa mancha, né? Porque quando a Kailane me fala sobre mancha devido à idade, a gente tem falado bastante sobre as manchas, né? Tem várias, inclusive a gente falou sobre as manchas mais avermelhadas, as manchas que são bem escuras, cor de cereja, né? Então aí a gente vai ter o exemplo que eu acho que pode facilitar. Obrigada, Kailane, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Elisete Soares. Minha mão começou a atrofiar, sem dor, e apareceu manchas brancas na minha canela. Pode ser hanseníase? Não necessariamente, pode ser duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Essa questão de atrofiar a musculatura, se não tem nenhuma alteração de sensibilidade, isso é algo que tem que ser avaliado pelo neurologista. Pode ser uma questão ortopédica ou uma questão neurológica. Então, muitas vezes, na medicina, a gente sempre tenta juntar os sintomas com uma doença só. Mas, na vida real, nem sempre isso é possível. Eu até estou pensando qual foi o caminho mental da Elisete, porque você falou ainda há pouco que a hanseníase pode acabar levando a um problema de túnel do carpo. Uma manifestação do nervo que às vezes a pessoa confunde com túnel do carpo. Túnel do carpo, né? Então acho que ela fez isso. E aí com as manchas brancas, pode ser hanseníase também? Mas na verdade pode ter a manifestação neurológica sem ter a mancha. Mas pode ter os dois. Pode ter os dois, mas aí já seria extrapolar muito. A questão mancha na pele é o que mais existe, né? De várias causas. A gente vai ficar com a pulguinha atrás da orelha se naquela mancha tiver alteração de sensibilidade. Então ela pode fazer esse teste, pegar a manchinha branca dela e colocar lá furar uma agulhinha e ver se na pele que não tem a mancha, tem a mesma sensibilidade da que tem a mancha. Isso, o ideal é que outra pessoa o faça. Perfeito. Aqui eu tenho uma imagem, mas essa imagem está muito próxima. Eu precisava ver a imagem maior, que aqui a gente não sabe qual que é a mancha, qual que não é a mancha. Daqui a pouco coloca, por favor. Tinha outra pergunta na tela, vou fazer a próxima pergunta e a gente já vai, então, para essa mancha. De repente, colocar um membro inteiro para a gente poder entender aí como é que é a mancha, né? Muito pertinho, às vezes dá dúvida. A ideia principal é, assim, saber que existe, não é uma coisa do outro mundo, e que tem que procurar o médico, para o médico poder avaliar. Inclusive, falando em mancha em geral, o ideal é que o médico dermatologista, e não é o médico dermatologista, vou fazer um botox, não sei o quê, é o médico dermatologista que vai procurar doença de pele, né? Fazer um check-up, do mesmo jeito que a gente faz com o ginecologista, que a gente faz com o cardiologista, o médico dermatologista, ele tem a capacidade de avaliar essas lesões, fazer um mapeamento de verruga e de mancha. Então, muitas vezes, um câncer de pele, por exemplo, é diagnosticado dessa forma. E de forma, quanto mais precoce diagnosticar essas coisas, melhor. Então, muitas vezes a gente já atribui, menospreza uma lesão
E outras vezes a gente fica com aquilo na cabeça e não procura o médico que tem que avaliar. Olha aqui um exemplo. Provavelmente as meninas da produção procuraram na internet e apareceu essa imagem como hanseníase. Uhum. É uma mancha bem forte, né? Naquela imagem ali a gente consegue ver, olha. Aí tá aparecendo uma que eu comentei da placa, né? Parece que tem um elevado da pele também. Sim. Não necessariamente precisa ter esse elevado. Pode ser mais discreto. Pode ser mais discreto, o tamanho pode ser menor. Não precisa chegar nesse ponto, né? Exatamente. Doutora, a gente fazia uma relação de hanseníase com perda de membros. Isso ainda acontece? Tem as formas de manifestação que pode chegar a isso. Aqui é difícil chegar porque quando começa a ter essa alteração, já vai no médico, o médico já procura o diagnóstico, já confirma e já começa o tratamento. Que como antigamente não tinha tratamento, as pessoas se isolavam, então quem tinha essa manifestação ia evoluindo. Mas é uma manifestação, que nem pode ter também os granulomas, né? As bolas nas extremidades, nas partes mais frias do corpo, como mãos, pés e lóbulos de orelha, nariz. Então, esses nódulos acabam dando essa deformidade. Mas são formas específicas de manifestação, não necessariamente todo mundo, não necessariamente não. Nem todo mundo vai apresentar dessa forma. E o nosso preconceito vem lá dessa época, né? Na verdade, da história bíblica, eu acredito. Que a gente lê que Jesus curou o leproso, as pessoas tinham muito medo, né, dos leprosos. E por conta também, depois de ter que ser feito esse isolamento, mas hoje, eu acho que a gente baixou muita guarda, né? E aí precisa desse alerta para quem tiver a suspeita, buscar um diagnóstico correto, fazer o tratamento que existe. É aquilo que eu falei, ao mesmo tempo que a gente muitas vezes menospreza o que não é para menosprezar, a gente acaba também supervalorizando e se desesperando, sendo que o que tem que fazer é procurar ajuda, fazer o diagnóstico e tratar adequadamente, porque tem jeito. Perfeito. Doutora Keila Freitas está no DRA Keila com 2 L's Freitas lá no Instagram. Se você quiser marcar uma consulta é o 119-6581-5547. 119-6581-5547. Doutora, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Alegria te receber sempre. Volte, tá bom? Obrigada, até a próxima.